E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar firme e forte aí com o nosso estudo aqui de Direito Administrativo. Ó, tem que fazer muito exercício para ficar afiado na prova, hein? Vê que é muita repetição, tá? Muita coisa eles repetem, cobram assim o mesmo conteúdo, só que pergunta de uma forma um pouco diferente. Então, o treinamento é indispensável, a gente tem que fazer várias questões, várias vezes as mesmas questões, que é para ficar acostumado também com a linguagem da banca. Bora lá? Acompanha primeiro aí comigo, olha só. Determinado servidor público foi demitido após regular processo administrativo, no qual foi devidamente assegurada sua ampla defesa. Pretendendo invalidar essa decisão, quem entende ter incorrido em equivocada interpretação dos fatos poderá. Beleza, vamos trabalhar então aí 8.112, sem crise nenhuma. O cara foi mandado embora e ele está querendo o quê? Invalidar essa decisão. Já está meio ligado o que vai acontecer, né? Mas vamos analisar uma por vez. Olha só, alternativa A, ajuizar ação judicial, pleiteando sua reversão ao cargo, acumulando o pedido com indenização pelas perdas e danos incorridos? Calma lá. Para invalidar essa demissão, ele pode fazer isso tanto na via administrativa como na via judicial. Não tem problema. Mas não é reversão, né? A gente está falando de forma de provimento, aqui ficou bem claro. A reversão tem um V de velho, que é a volta do aposentado. A reversão é o retorno do aposentado. E não é o retorno do cara que foi demitido injustamente. Responde para mim aí. Qual que é o nome daquele cara que foi demitido injustamente e conseguiu invalidar aquela demissão? Reintegração, né, pô? Olha só a alternativa B agora. Ajuizar ação judicial, pleiteando sua reintegração ao cargo, cumulando o pedido de ressarcimento de todas as vantagens. É isso aí. Na reintegração, é como se a demissão nunca tivesse acontecido. Ele volta para o cargo e ele vai ser ressarcido, ele vai ser indenizado de todos os direitos e vantagens daquele período. Marca B como correta. As outras só vem falando besteiraiada, né? Olha aí, a C. Requerer a instauração de processo administrativo revisor, pleiteando sua recondução. Primeiro, a revisão é quando já transitou em julgado administrativamente, né, aquele processo administrativo, e ele tem um fato novo, uma circunstância nova, então a princípio já estaria errado por aí, e porque não falou nada disso. E segundo, não é recondução. A recondução é quando o cara vai para um cargo novo, dá uma zica naquele cargo novo, ocorre a reintegração do teor ocupante, ele é inabilitado no estágio probatório, e por ser estável no cargo de origem, ele consegue voltar. Isso que é a recondução. Alternativa D, requerer a instauração de processo administrativo revisor, mesma coisa. Pleiteando sua reversão, reversão não. Reversão tem um V de velho, que é a volta do aposentado, não tem nada a ver. Somente sendo possível o ressarcimento de todas as vantagens, no caso de ter havido dolo ou má-fé. Não existe nada disso no 8.112. Na reintegração, ele é ressarcido sim, e não tem essa parada de dolo ou má-fé não. E ajuizar ação judicial, pleiteando sua readaptação ao cargo, acumulando o pedido com indenização pelas perdas e danos comprovados. Não, a readaptação é quando o servidor sofre uma limitação física ou mental que o torna incompatível para as atribuições do cargo que ele ocupa. Dessa forma, ele é readaptado em outro cargo, cujas atribuições são compatíveis com a limitação que ele acabou de sofrer. Provimento e vacância, um negócio bem simples que caiu aqui. Marca a alternativa B, bora para a próxima. O exercício de mandato eletivo de vereador por servidor público nos termos da Lei 8.112 de 90, beleza. Já sabe que ele vai falar de mandato eletivo, tem que lembrar daquelas regrinhas, hein? Aqui está o cargo público dele, aqui está o mandato eletivo. Qual que é a regra geral? Ele é afastado do cargo público para exercer o mandato eletivo, podendo optar pela sua remuneração. Essa é a regra geral. Só que quando é cargo de vereador, tem aquela pequena observação, né? Se houver compatibilidade de horários, ele não é afastado não. Ele continua trabalhando nos dois e recebe dos dois. Vamos ver se é isso que a questão está querendo. Alternativa A. É incompatível com o vínculo funcional do servidor público, devendo haver prévia exoneração do cargo para assunção ao cargo. Não é incompatível. Qualquer mandato eletivo, ele será afastado do seu cargo para exercer o mandato eletivo. B. Exige afastamento do cargo público ocupado, podendo optar pela remuneração do mesmo. Calma lá. A gente tem um afastamento só se não houver compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade de horários, manda o pau, não é afastado não. C. Pode exigir afastamento do cargo, caso não haja compatibilidade de horários, podendo receber as vantagens de seu cargo acumuladas com os vencimentos do cargo eletivo. Tava indo bem, né? Olha só, se não houver compatibilidade, ele será afastado. Então é bem simples. Tem compatibilidade? Ele recebe os dois. Não tem compatibilidade? Ele é afastado, fica no de vereador e pode optar pela sua remuneração. Então aqui, se ele foi afastado, não vai receber os dois, não era só o que faltava, muito bonito. Ele não está trabalhando nos dois, está trabalhando em um, vai receber dos dois? Claro que não. Olha a alternativa D agora.
exigirá afastamento do cargo caso não haja compatibilidade de horários. Realmente, se não houver compatibilidade de horários, ele tem que ser afastado, podendo optar, nesse caso, pela sua remuneração. Show de bola. Então ele foi afastado porque não tem compatibilidade e ele pode escolher então receber o subsídio de vereador ou a remuneração do cargo público dele. Marca D. Olha o erro daí, ó. Não exige afastamento do cargo em havendo compatibilidade de horários, podendo ser cumulados os vencimentos e vantagens percebidos. Thales, o que aconteceu aqui? Aqui essa questão é bacana para mostrar que às vezes a banca arranha, ela erra também e ela fica com aquele orgulho besta dela e não anula a questão. Porque realmente, olha só, havendo compatibilidade, não tem um afastamento e ele cumularia. Mas qual que é o problema? O problema é bem simples. Olha só, me acompanha aqui, ó. Aqui está o cargo público dele. Beleza. Aqui está o cargo público dele. E aqui está o mandato eletivo. O que foi que a gente viu mesmo? Que ele é, regra geral, obrigado a afastar-se, podendo optar pela sua remuneração. Essa é a regra geral. Sabe por que a banca não anulou essa questão, embora ela deveria ter anulado, na minha opinião? Ela falou o seguinte, que se ele acumular, ele pode receber os vencimentos e vantagens tal, mas tem um pequeno detalhe, quem tem mandato eletivo não recebe remuneração, não recebe vencimentos e vantagens, recebe subsídios. Então foi essa a desculpa bem no João sem braço mesmo que a banca deu, mas faz parte, tá? Faz parte, para ver aí que às vezes tem isso aí em prova, então por isso que a gente tem que estar acostumado aí com o texto legal e sempre trabalhar aquela que está mais parecida, tá? Que está mais parecida. Questão plenamente anulável, a banca perdeu a chance de corrigir o erro, mas tá beleza. Veio a D mesmo, e o que ela disse que está zicado, essa parte, fazer o quê, né? Isso acontece, viu? Pode deixar a pessoa desanimar não, porque é o seguinte, quem errou essa questão foi quem estudou também, tá? O pessoal que não estudou, vai qualquer uma. Então isso faz parte dessa forma. Procura que está mais correto, entendeu? Como já caiu isso em prova, como essa diferenciação de subsídio de remuneração caiu, vamos ficar de olho nisso aí agora, porque a banca, né, não quis anular. Marca D, próxima questão. Nos termos da Lei nº 8.112 de 90, no que concerne ao tema penalidades, é correto afirmar: a penalidade de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de 2 anos? Não, 3 anos. Se ele não cometer nova infração no período, hein? Mudou o número só a 3 anos e não 2 anos. B. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Correto. Quando a gente tem o cancelamento da penalidade, sabe o que é aquilo? A gente simplesmente pega a ficha funcional dele, apaga a penalidade e bola para frente. Se for uma suspensão, por exemplo, foi lá e cancelou a suspensão, aquele dinheiro que ele deixou de receber daquele período vai pagar para ele de volta? Lógico que não. Então, o cancelamento do registro não tem efeitos retroativos. Correto, alternativa B. Olha C. A penalidade de suspensão terá seu registro cancelado após o decurso de 3 anos. Mentira, 5 anos para cancelar aí o registro da suspensão, da mesma forma que a advertência. Não pode ter cometido uma nova infração no período. Olha a D agora. Para o cancelamento da penalidade, não é necessário que o servidor não tenha praticado nova infração disciplinar no período necessário ao cancelamento. Acabamos de falar, é necessário sim. Ele tem que ficar então nesse período de 3 anos ou de 5 anos, dependendo aí se advertência ou suspensão, comportadinho, bonitinho, sem fazer nada de errado. Porque se ele cometer uma nova infração no período, já era. Os prazos começam novamente. E a alternativa E. Todas as infrações disciplinares comportam cancelamento em seus registros, após determinado período, inclusive a demissão. Na demissão você não tem mais registro. Na demissão a administração pública rasgou tua ficha e jogou fora. Vai cancelar o quê? Entendeu? Não existe mais registro. Então tá errado. Nós temos o cancelamento apenas na advertência e na suspensão. Na demissão, nem registro mais esse puto tem. Então marca a alternativa B. Bora para a próxima. Segundo a Lei 8.112 de 90, especificamente no que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos da União, é incorreto, ele quer o errado, fica de olho, para as pessoas portadoras de deficiência, serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargo com atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Já achamos o erro, já está errado. Por quê? Qual que é o percentual de vaga para deficiente? Até 20%, e não é até 10%. E cuidado, que não é 20%, é até 20%. Já achamos o erro, mas vamos analisar as outras, se está tudo bonitinho mesmo. B. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação? Show de bola. É isso aí. Por quê? Porque a nomeação é a única forma de provimento originária. É a única forma que você vai lá e põe a bunda naquela cadeira que é o cargo público pela primeira vez. Nas outras formas de provimento, a pessoa já é servidor. Ela apenas sofre alguma alteração. Então, só temos posse mesmo nos casos de provimento por nomeação. Corretíssimo. C.
A posse, em regra, ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Show de bola também. Tem o ato de provimento, publicação dele. Nomeação. Da nomeação até a posse, 30 dias. Da posse até o exercício, 15 dias. E por que a banca falou em regra, Thales? Porque é o seguinte, tá? Essa regra 30-15 para os meros mortais. Aí, bicho, para quem já é servidor, a parada é diferente. Para quem já é servidor, por exemplo, eu sou servidor. Eu estou nas minhas férias. Eu passo no cargo e me nomeia. Aqui que eu vou interromper minhas férias para tomar posse lá. Não vou, não. Vai esperar, entendeu? Vai esperar. Então tem alguns afastamentos, algumas licenças, que o prazo ele fica paradinho. Ele fica paradinho esperando o servidor retornar. Mas isso é para quem já é servidor, hein? Não é muito cobrado essa parte, mas fique de olho, porque para o restante, e se a banca não falou deixando bem claro que é para servidor, é aquela regra básica. Nomeação, posse, 30 dias. Posse, exercício, 15 dias. Prazos fatais e improrrogáveis. Belezeira? Olha a alternativa D agora. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade no expirado. Tá certo sim, porque está discutindo. Porque muita gente discute. Por que o pessoal discute? Pense comigo. Tem um concurso em andamento, em validade. Nesse concurso tem gente que está aprovado nas vagas e não foi chamado. Pode ser aberto um novo concurso? Aí depende, tá? Se for de acordo com a Lei 8.112, não pode, ela é curta e grossa. E faz um favor para mim, dá uma olhadinha em cima, olha o comando da questão. Segundo a Lei 8.112, porque a Constituição Federal permite, desde que seja observada a prioridade na ordem de nomeação. Mas a 8.112 não. E a questão quer saber, de acordo com a 8.112, não tem compatibilidade nenhuma. A Constituição Federal trouxe uma regra geral, a 8.112 trouxe uma regra específica. Na prática, isso aqui dá uma briga de facão no escuro, tá? Mas beleza, o que interessa pra gente é a teoria. Então fica ligado no comando da questão. Ele que manda. E dessa forma tá certo. 8.112 não permite. E a alternativa E. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos previstos em lei. Maravilha, é isso aí. A regra na 8.112 é qual? Para ter acesso a um cargo público, tem que ser brasileiro. Bacana. Mas não é uma regra absoluta. Nós temos exceções, nós temos as hipóteses em que um estrangeiro também pode assumir um cargo público. É o que está narrado aí. Show de bola, correto? Foi bem fácil, né? Um erro bem bobinho, alternativa A. Bora para a próxima. Carlos, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, estável, é casado com Ana, também servidora pública, e ambos possuem a mesma localidade de exercício funcional. Ocorre que Ana foi deslocada para outra cidade no interesse da administração. De acordo com as disposições da Lei 8.112 de 90, Carlos. Vamos entender o que aconteceu primeiro? Beleza. Então, olha só. Aqui está o Carlos. Aqui está o Carlos. E é o pedido do Carlos que não interessa. Interessa pra gente, né? Por quê? Porque o Carlos está falando aí, ó. É servidor público federal. O Carlos é regido pela Lei 8.112 de 90. Mas acontece que o Carlos é casado com uma servidora. E a banca não falou até o presente momento que tipo de servidora que ela é. Não falou se é federal, estadual, não falou nada. Só falou isso. Mas o que aconteceu? A Ana foi removida de ofício para outra localidade. É isso que a banca narrou até agora. É isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só. Pode ser removida a pedido no interesse da administração, desde que Ana tenha ingressado no serviço público antes dele. Lógico que não. Vamos entender a regra geral, depois a gente olha para as alternativas? Nessa situação aqui, o Carlos tem direito a ser removido a pedido independentemente do interesse da administração. O Carlos tem direito a ir para onde a Ana está? Interessa a administração, quer ou não? Ela está obrigada, é um ato vinculado. E a Ana pode ser servidora estadual, municipal, federal, distrital, pode ser do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, pode ser servidora pública civil, militar, não interessa. Se o Carlos fizer o pedido, ele tem direito a acompanhar a Ana, porque a Ana foi removida de ofício e a administração não tem querer não, ela está obrigada a removê-lo. Então, a A já está errada, porque não é no interesse. Olha a B. Possui direito à remoção a pedido, a critério da administração, desde que Ana seja servidora federal. Errado. É a pedido independentemente do interesse da administração. E ela não precisa ser federal. A gente já viu, pode ser estadual, municipal, distrital, poder legislativo, executivo, judiciário, civil, militar, não interessa. E ó, não interessa quem entrou no serviço público primeiro, tá? O que interessa é o seguinte, na hora que a Ana foi removida, o Carlos já era servidor público federal. É só isso que interessa, tá? Alternativa C.
pode ser removido de ofício, independentemente do interesse da administração? Lógico que está errado, um monte de gente quer nessa pegadinha. Por quê? Porque vem cá, tem a de ofício e tem a pedido. A Ana foi para lá. Vai saber se o Carlos não fez muita simpatia, não prometeu muita coisa, andou fazendo até uns tratos esquisitos, uma encruzilhada, só para se livrar da Ana para Ana ir embora, e a administração vai pôr os dois obrigados de novo junto? Claro que não. Não é de ofício, é a pedido. Vai que tudo que ele queria se livrar desse troço. E ele conseguiu. A administração obriga ele? Não. Então não é de ofício, é a pedido. Cuidado com a pegadinha malandra aí, ó. Olha a D. Possui direito à remoção a pedido, mesmo que Ana seja servidora estadual municipal. Show de bola. Ele tem direito à remoção a pedido, mesmo que Ana seja servidora municipal, estadual. Maravilha, pode marcar D. E olha aí, não pode ser removida a pedido, mas apenas de ofício. E desde que conte com mais de 5 anos de serviço público. Aí a pessoa tem que levar 7 tipos diferentes de surra, né? Se ela me assinar essa alternativa aí. Porque não tem esse prazo de 5 anos, lugar nenhum no 8.112. E não é de ofício, é a pedido, tá tudo errado. Tem nem que começar a conversar, tão errado que tá. Então, realmente, ficou D, não tem segredo. Fica ligado aí nas questões de remoção, são bastante cobradas, tá? Isso como é fácil? Tudo bem simplesinho. Bora pra próxima. Ana, servidora pública ocupante de cargo efetivo e com função comissionada de chefia em órgão da Administração Pública Federal, recusou-se, injustificadamente, a atualizar seus dados cadastrais na forma regularmente solicitada pelo órgão de pessoal. Diante de tal conduta, sujeita-se a penalidade de A. Advertência aplicada por escrito. B. Suspensão com prazo máximo de 15 dias. C. Destituição da função comissionada. D. Suspensão da função comissionada pelo prazo máximo de 15 dias. E E. Suspensão ou, no caso de reincidência, demissão. Beleza, é o seguinte. Essa parte do 8.112 tem que fazer uma boa leitura, tá? A gente tem o artigo 116, que fala os deveres do servidor. Violou 116, advertência. Tem o 117, que são proibições. Tem que ficar de olho que o 117 é mais chato um pouco. Por quê? Algumas geram advertência, algumas geram demissão e tem algumas pouquinhas que sobram que são suspensão. E o 132, que ó, demissão. Beleza. É o seguinte, essa daqui, recusa a atualizar os dados cadastrais, é advertência. A banca tentou confundir com aquela esquisitinha que dá suspensão. Porque se a recusa submeter-se à inspeção médica oficial, aí sim é suspensão, que aquele prazo de até 15 dias. Mas eles tentam confundir mesmo. Dessa forma ficou fácil, tá? Não tem nem muito o que discutir. É a alternativa A mesmo, advertência, ó, aplicada por escrito nesse tipo de penalidade. A B tentou confundir com aquela que eu te falei. A C falou que a destituição da função comissionada, não. A destituição da função comissionada do cargo em comissão ocorre quando o servidor pratica uma infração punível com demissão ou suspensão. Com advertência, não. E as outras aí só foi falando coisa nada a ver, totalmente nonsense. Então, alternativa A, dá uma boa lida nesses dispositivos que eu falei, tá? Organiza aí, tipo assim, isso é advertência, isso é demissão e isso é suspensão. Porque isso é muito cobrado em prova. Show de bola? Marcar e bora para a próxima. Durante o estágio probatório, determinado servidor que acabou de entrar no serviço público praticou atos incompatíveis com a assiduidade e disciplina esperados. Em consequência, nos termos da legislação vigente, ele não deve ser confirmado no cargo e dessa forma será? Questão muito fácil, teria que discutir. Esse jumentinho aqui não foi aprovado no estágio probatório. Ele é demitido? Não, ele é exonerado. Cuidado que é muito comum isso também. Se não preencher os requisitos do estágio probatório, ele é exonerado. Nem tem muito o que explicar. Marca a alternativa E bora para a próxima. Consideradas as disposições contidas na Constituição Federal acerca dos cargos, empregos e funções públicos, é correto afirmar: A. Os empregos e funções públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros, mas os cargos públicos somente são acessíveis a brasileiros. Não. Regra geral, são acessíveis aos brasileiros. Excepcionalmente, um estrangeiro também pode ter acesso. B. Os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aí ficou bacana, é isso aí. Falou de função de confiança e cargo em comissão, é cacique, meu. É função de direção, chefia e assessoramento. Cuidado, que se falar atribuição técnica, aí tá errado. Porque a atribuição técnica é para cargo efetivo. Então pode marcar B e acompanha comigo das outras. Olha só. C.
A exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público refere-se somente à investidura em cargos públicos efetivos, sendo dispensada para cargos comissionados a empregos públicos. Lógico que não. Emprego público também tem concurso, tá? É para o cargo em comissão que não tem concurso. Emprego público tem. Ou a gente está tendo alguma viagem alucinógena aí na hora que a gente vê um concurso da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras. Então, mesmo para emprego público, tem concurso público sim. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal exige apenas para cargo em comissão que a gente não tem concurso. D. A administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverá publicar decreto reservando percentual dos respectivos cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Questão ruim, questão que a mulher do examinador faz 5 dias que dorme de calça jeans para ele fazer isso. Por quê? Porque não é por decreto, é por lei. É maldade, coração peludo mesmo, a pessoa que é ruim, a pessoa que tem aquele amargor, a pessoa amarga por dentro, mas vai fazer o quê? Cai na prova, tá? Trocou uma palavra, porque não é por decreto que é reservado esse percentual, ele é reservado por lei. E, por força de emenda à Constituição, não mais se admite a contratação por tempo determinado no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lógico que tem, tá doido? Tem sim. São servidores públicos temporários, aqueles contratados para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Então tá errado porque existem sim. Próximo. Cláudio, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, foi colocado em disponibilidade em face da extinção do órgão no qual estava lotado. Posteriormente, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinou o imediato provimento por Cláudio de vaga aberta junto a outro órgão da Administração Pública Federal. De acordo com as disposições da Lei 8.112 de 90, referida situação caracteriza... Parece difícil, mas a banca está dando um presente. Só faltou vir assim, ó, embrulhadinho. Vem cá, o cara tem disponibilidade. Beleza. Ele volta para o trabalho. Qual que é a forma de provimento que esse troço funciona? Qual que é a forma de provimento que o cara que tem disponibilidade volta para o trabalho? Aproveitamento. Forma de provimento, não tem nem muito segredo aqui não. A gente aproveita o servidor que está encostado, que não está sendo utilizado. Só que qual que é o nome do servidor que está encostado e não está sendo utilizado? Disponibilidade. Então ficou a alternativa A, aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo com vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado. Beleza. Nos outros, ó, só no João Sem Braço, só recondução, reintegração, reversão, distribuição, nada a ver. É aproveitamento. Próxima questãozinha. A investidura em cargo público ocorre com a posse e dependerá de prévia inspeção médica oficial. Todavia, nos termos do regime jurídico dos servidores públicos civis, somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. A única forma de provimento originário é nomeação. Nós só temos posse no caso de provimento por nomeação. Bem fácil isso, né? Marcar. Próxima questãozinha, bora lá. Quando a administração pública edita atos normativos que se prestem a orientar e disciplinar a atuação de seus órgãos subordinados, disse que a atuação é expressão de... questão de poderes, olha só. Rapidíssimo para deixar mais fácil um pouco. Poderes administrativos, 4. A banca vai vir trabalhando sempre, boa parte das questões, confundindo entre eles. Poder hierárquico, relação de hierarquia. É aquela coisa que o chefe tem de dar ordens, mandar, desmandar, delegar, avocar competências. Tem também de anular e revogar os atos praticados por seus subordinados. O X da questão é o quê? É subordinados, é a ordem que vem de cima indo para baixo. Esse que é o principal ponto da hierarquia. Poder disciplinar, ó, disciplina, aplicar penalidades, mas a aplicação de penalidades para os próprios servidores e particulares que possuem um vínculo jurídico específico. Poder de polícia é o poder de direcionar os particulares em geral. Se é aplicada uma penalidade a particular em geral, é poder de polícia. E o poder normativo é quando a administração pública vai editar um decreto, no caso, os chefes do Poder Executivo, para complementar, para regulamentar uma lei, a fim de dar fiel execução à mesma. Beleza, extremamente reduzido só para dar uma facilitada. Nessa forma, olha só, orientar e disciplinar a atuação de seus órgãos subordinados. Poder hierárquico, não tem a menor dúvida. Colocou aquele ato normativo no começo só para tentar dar uma bambeada em você, mas não, é poder hierárquico, olha só, A, hierárquico, traduzindo a competência de ordenar a atuação dos órgãos que integram a sua estrutura. Correto. A B fala disciplinar. Já está errado porque não é. E falou que atinge eventuais terceiros que não integram a estrutura da administração. Para atingir um terceiro que não está na estrutura, tem que ser um terceiro com vínculo, um particular com vínculo. C, de polícia interna, D normativo, E de polícia normativa, ele vai só falando borracha daí para frente, tá? Então ele vai sempre jogar umas porcalhadas no meio, tem que estar bem fixos os conceitos para matar facilmente a questão. Olha a próxima, ó.
A possibilidade de autoridade superior de órgão da administração direta revogar ou anular atos praticados por seus subordinados, nos termos da lei, é exteriorização do poder, A de tutela, B hierárquico, C disciplinar, D regulamentar e E normativo. De novo, tem que aprender, poderes é mole, tá? Só que tem que fazer várias questões para ir pegando o embalo da banca. Olha só, de autoridade superior de órgão da administração direta, revogar ou anular atos praticados por seus subordinados. Fala sério, tá dando a questão. Poder hierárquico, falou de anulação, revogação, poder hierárquico, falou da atuação referente aos subordinados e não é penalidade que está sendo praticada? Poder hierárquico. Marca a alternativa B, bora para a próxima. O poder hierárquico encontra-se presente A, nas relações entre a administração pública e as empresas regularmente contratadas por meio de licitação. Não. O que poderia ocorrer aqui, se aplicou penalidade, é o disciplinar. O hierárquico não. B, na relação funcional entre servidores estatutários e seus superiores. É isso aí. Aqui está o servidor estatutário, aqui está o seu superior. Poder hierárquico. C, nas relações de limitação de direitos que se travam entre administração e autoridades públicas. Não. Isso é poder de polícia. D, entre servidores estatutários de mesmo nível funcional. Tem que ser muito burro para deixar o cara de mesmo nível funcional que você mandar em você. Poder hierárquico é uma hierarquia. Aqui tem um, aqui tem outro. Se está os dois no mesmo nível, ninguém manda ninguém não, pô. E E, somente entre servidores e superiores militares? Não. Civil também tem. Servidores públicos civis também existe poder hierárquico. Bem fácil. Marca B. Olha a próxima. Entre os poderes atribuídos à administração pública, insere-se o denominado poder disciplinar, que corresponde ao poder de... Grifa sempre o nome do poder para não dar mole na prova, tá? Aí não sou bisonho. Agora não, mas na prova você fica um pouco, todo mundo fica. Então grifa o nome do poder, que fica mais fácil, você não cair pegadinha boba. Erro normal, comum. Risca que ajuda. A gente quer saber o disciplinar então. Olha, impor restrições à atuação de particulares em prol da segurança pública. Vem cá, que poder que é esse? De polícia, meu irmão, poder de polícia administrativa. B, coordenar e controlar a atividade de órgãos inferiores, verificando a legalidade dos atos praticados. Órgãos inferiores já deu, já. Hierárquico. C, editar normas para disciplinar a fiel execução da lei. Poder normativo ou regulamentar, a mesma coisa. D, organizar a atividade administrativa, redistribuindo as unidades de despesas. Poder hierárquico, de novo, está se regulando internamente ali. Poder hierárquico. E a alternativa E tem que ser, né? A única que sobrou, senão alguma coisa deu muito errado no meio do caminho. Olha a alternativa E. Apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos. Correto. Falou de aplicação de penalidades para servidor ou particular com vínculo, poder disciplinar. Próxima. O poder regulamentar da administração pública consiste em A, impor restrições à atuação de particulares em benefício da coletividade nos limites da lei. Falou de restrições particulares em geral, poder de polícia. B, controlar a atividade de órgãos inferiores, dando ordem a subordinados e verificando a legalidade dos atos praticados. Poder hierárquico. C, editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Aí ficou bonito. Marca C, esse que é o poder regulamentar ou normativo. D, organizar a atividade administrativa, inclusive com a avocação de competências e criação de órgãos. Poder hierárquico, isso aí, né? E por último a E, apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e particulares que contratam com a administração. Poder disciplinar. Então ficou apenas a alternativa C, que refere-se ao poder normativo ou poder regulamentar. Viu como poderes é fácil? Você faz umas 20 questões, nossa, fica muito tranquilo, tá? Só que tem que ir trabalhando para ficar acostumado com a forma que a banca cobra aquilo da gente. Show de bola? Muito obrigado, até a próxima aula, um grande abraço.